Cleison, Marcele, Renato. Cleison, Marcele, Deus abençoe. Renato, Deus abençoe. Leonardo, França. Leonardo, Deus te abençoe, Leonardo. Firme forte. Tia Elisete. Elisete. Maciel e Madalena. Maciel e Madalena, Deus abençoe vocês. Leonardo, chegando. Boa noite, presbítero Val e Jonatas. Essa semana consigo ver ao vivo as lives. Boa noite, Leonardo. É isso aí, Leonardo. Vamos chegando. Firmes e fortes, sim, até a volta do Senhor. Até a volta. Tio Jorge. Jorge. Tia Elisete compartilhou. Isso aí, Elisete. Deu Beto? Fala, Beto. E Delberto. João, boa noite, seu Duval. E ao sonoplasta da live. Fala, João, boa noite. Alô, João. Tânia. Ana. Obrigado, Leonardo. Me for saúde. Deu um espirro aqui. Eu quero que abriu do Rodney aqui na igreja. A gaúcha também. Eu vou ver que a capucinha, aquela luz. Segundo.
Gaúcho, pai dele, inclusive, mora lá no Rio Grande. Não tô lembrando. Qual é o nome? Leonardo conhece ele. Trabalhava onde? Viu as contas, recebeu indenização. Scherer. Keller. Bem-vinda. Roberta perguntando se deu certo o orçamento com Pi. Eu tenho que acabar de ver ainda, Beto. Edilson Mauri. Alô, Edilson Mauri. Pode chegar. Caroline. José Nilson, crianças. Família unida com Cristo jamais será vencida. Eduardo. Fala, Eduardo. Seri. Chegou aqui, ó. Atende lá. Berenice. Alô, Berenice. Deus te abençoe.
Bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião de oração com o estudo da Palavra de Deus. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos então. Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos em Cristo pelo privilégio que nos concede de podermos elevar a Ti nossas orações e de podermos estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, na compreensão dela, que o Espírito Santo venha aplicá-la dia após dia. E assim, ó Deus, nós possamos viver de acordo com os princípios nelas estabelecidos. Fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, fortalece, Senhor Deus, o povo que está nas lives ouvindo o Evangelho. Esteja conosco, nós agradecemos em Cristo Jesus. Amém, Pai. Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus lá na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, no versículo 1 ao 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 1 ao 9, que nos diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo Jesus, de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparados para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redute em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, a mais, na qual vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O apóstolo Pedro está escrevendo uma carta para as igrejas, e aqui nesta carta ele se dirige ao povo que está na dispersão por causa da perseguição da igreja. Quando o povo de Deus começou a ser perseguido, quando a igreja começa a ser perseguida, o povo se dispersa para vários lugares, nas regiões da Ásia. E o apóstolo Pedro, na sua carta, vai demonstrar uma preocupação com esses irmãos, porque na perseguição eles passariam por muitas provações, muitos testes, muitas questões. Então ele escreve para que eles desenvolvam, para que eles saibam algumas coisas que são extremamente importantes que a igreja saiba. Porque do mesmo jeito como foi no início da igreja, também vai ser no período da volta de Cristo. Perseguição estarão aí para todo lado, já começando em algumas partes do mundo, há algum tempo já existe. No nosso país já começa a despontar um ponto aqui, outro ali. E nós estaremos então passando por uma série de dificuldades. Por isso a necessidade que Pedro sente no coração de escrever essa carta para eles, que vai passando de mão em mão, para quem está disperso, faziam cópias manuscritas e passavam para um para o outro, para poder receber uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, para que assim eles pudessem passar por esse período, e tirando do coração que as coisas não são em vão diante de Deus. E quando Deus permite, quando Deus conduz a história da humanidade, e nesse meio existem muitas coisas, muitas provações, muitas tentações, então é necessário que a nossa fé seja fortificada, né? Para podermos vencer essas coisas. E como nós sabemos,
A fé, para ser fortificada, ela passa por um processo, né? Ninguém simplesmente tem fé e já sai por aí, né? Fazendo milagre, acontecendo e fazendo e vencendo os pecados da alma como se fossem fáceis. Não, não são fáceis, são difíceis, situações são complicadas e muitas das vezes nós ficamos em testes, ficamos tristes, desolados, a impressão que nos causa é que Deus realmente não está se importando, que Deus não liga, mas na realidade Pedro está falando aqui que é necessário assim, porque também é necessário que eles amadureçam na fé. Cada irmão que está passando por problemas, dificuldades e lutas, às vezes nós não vemos sentido nisso. Chegar ao ponto de ouvir pessoas dizendo, mas isso que eu estou passando agora não está me edificando em nada, nada. Não sei por que eu estou passando nisso, não estou aprendendo nada. Quer dizer, é infeliz a pessoa que fala isso porque ela não consegue nem perceber, não tem a sensibilidade de saber quais são os seus problemas, né? Quais são as suas dificuldades espirituais, aonde Deus está agindo. Eu costumo dizer que se nós tivermos uma boa concepção de quem nós somos, nós entenderemos melhor o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas vezes há coisas que nós não compreendemos, que estão ocultas no nosso coração e que Deus faz aparecer. Porque é necessário amadurecer, porque aí Ele vai transferir isso para essa herança que nós vamos observar aqui no texto. Então, uma das questões principais que o Pedro vai nos destacar nesse texto é que para o nosso aprimoramento, para o nosso fortalecimento na fé, nós precisamos de, às vezes, sofrer um bocado. Sofrer um bocado porque quando vai tudo muito bem, nós às vezes não aprendemos nada. Porque quando as coisas vão bem, existe um perigo que anda junto. Foi a mesma coisa quando aconteceu com o povo de Israel, quando o Senhor Deus adverte ele lá em Deuteronômio, né? Quando chegares na terra que hoje te dou por herança, não diga no teu coração que você conquistou todas estas coisas com teus braços, com tuas forças, com tua sabedoria. Mas nunca esqueça que sou eu, o Senhor teu Deus, quem é que te dá. Sou eu que estou dando. E esse é um conceito, meus irmãos, que os crentes precisam de ter no seu coração. Mas quando a coisa vai bem, por isso que o Senhor faz essa advertência no Velho Testamento, para o povo de Israel que estava entrando na Terra Prometida, porque lá existia bênçãos, muitas bênçãos. E quando as bênçãos eram assim maravilhadas, Deus vai ter que trabalhar. Porque senão o crente começa a ficar folgado, relaxado, e começa então a tratar as coisas de Deus com uma certa leviandade, né? E passa até a achar que está conquistando as coisas porque ele está tudo bem com ele, que ele está tirando 10 com Deus. E que tudo que ele está fazendo, Deus está batendo palma para ele. De fato, você merece tudo que eu tenho para te dar. Só que não é assim. Não é assim mesmo. Então, antes que aconteça qualquer coisa nesse sentido, o Senhor Deus começa a agir. Para nos ensinar, para nos moldar, para nos colocar na bigorna, para nos marretar, para ver se aprende, né? E aqui nós temos a grande perseguição da igreja que era necessário. O Evangelho, Jesus Cristo veio à terra, pregou o Evangelho, morre numa cruz, ressuscita, sobe ao céu. Se não houvesse essa perseguição, se não houvesse isso, o Evangelho não seria pregado aos 4 cantos do mundo, da terra. Né? Eles se acumularam dentro de algumas salas lá, e dentro da casa de Pedro, dentro da casa de outro, e não queriam sair de jeito nenhum, até que o Espírito Santo vai permitir lá uma discussão séria lá entre eles lá. Aí começaram a sair de casa, foram embora, e quando nós vimos, eles estavam evangelizando o mundo. Deus age por meios terríveis, tremendos, sábio. E é isso que nós vamos aprender hoje. Uma das características importantes são os destinatários dessa carta. Quem são esses destinatários, né? Estão registrados aqui no versículo 1 e 2. Você vai observar 1 e 2, apóstolos aos eleitos, aos escolhidos de Deus. Não são qualquer um. A primeira coisa que Pedro faz questão de enfatizar, que a perseguição que eles estão sofrendo
Não é porque eles não são ninguém, não é porque Deus não gosta, não. É porque eles são eleitos. Porque nós somos eleitos, né? E que são forasteiros que não podiam ficar parados muito tempo no lugar, não podiam fixar suas residências. A perseguição vinha, né? Aí ele vai citar os locais aqui, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E depois ele diz eleitos segundo a presciência de Deus. É isso que nós estamos vendo. Quem são os destinatários desta carta? Primeiramente, que é uma carta de conforto, né? De motivação. Quando Pedro começou a olhar para a perseguição da igreja, veio uma preocupação no coração. E quando ele olha para a igreja, ele começa a observar algo. Essa perseguição vai ser muito intensa e muitos vão fracassar nessa caminhada. Como hoje em dia nós estamos vendo, meus irmãos, que por muito menos, isso sem ter perseguição séria, nós estamos vendo pessoas desanimando pelo caminho, saindo da igreja, não congrega, não lê Bíblia, não estuda, não ora direito, começa a visitar a igreja uma vez ou outra, e vai lá uma vez ou outra, e essa questão é muito séria diante de Deus, né? Porque vem um enfraquecimento na fé, e aí se torna vulnerável. Aí ele escreve uma carta de conforto e motivação. E quem são esses destinatários? Primeiramente são os eleitos que estão sendo perseguidos por causa do testemunho de Cristo. É impressionante. E aí você vai encontrar uma séria dificuldade, porque às vezes o crente chega à seguinte observação, que uma vez eu ouvi alguém dizer, quando eu não era crente, parece que as coisas iam tudo às mil maravilhas comigo. Mas depois que eu comecei a frequentar a igreja, que fui lá professar a fé, de lá para cá a coisa está feia. Eu falei para ele assim, mas não é que está feia não, é porque você não conseguia ver o que hoje você vê. Você estava andando por um caminho que você não enxergava o caminho que estava andando. Hoje você sabe qual era o caminho que você estava andando. E, portanto, a perseguição, tá? E é interessante, o motivo da perseguição. O motivo da perseguição não é porque eles eram bandidos, que estavam sendo perseguidos porque eram maus elementos, eles levavam a consciência que eles precisavam de ter na sua consciência que eles estavam sendo perseguidos por causa do testemunho de Cristo. Mas parece que não bate, né? Você ama Cristo, prega o Evangelho, acontece com Paulo e Silas, lembra lá? Em Atos 17, quando Paulo e Silas estão pregando, por o fato de estar pregando o Evangelho, falando o Evangelho, foram presos e ficaram no calabouço, presos, não lembra? E à meia-noite cantaram o hino a Deus. Interessante que o motivo que leva à perseguição, na cabeça de uma pessoa crente, ele pode não aceitar. Mas peraí, se eu ouvir dizer que Deus abençoa, que Deus liberta, que Deus... Aliás, essa é uma das grandes pregações atuais, tá? Que foge da realidade bíblica. Porque se você começar a ouvir muito que você sendo crente, você repreende o mal, você não tem problema, que você... é conversa fiada, tá? Porque é exatamente por ser um crente verdadeiro, um verdadeiro fiel, dá um excelente testemunho de Jesus, foi perseguido e é sim, é discriminado. Só que aí você pode entrar em conflito espiritual. Nossa vida, Jesus, acontece um conflito desse com João Batista. João Batista vai preso, está lá no calabouço preso, chama os discípulos dele, os discípulos vão lá visitá-lo, ele manda um recado. Vá lá, pergunte a Jesus, pergunte lá se é ele mesmo que haveria de vir. Por que João faz essa pergunta? Se era ele mesmo que haveria de vir. Quando os discípulos de João chegam para Jesus e perguntam a ele, João está perguntando se era tu mesmo, vá lá, diga para João o que está escrito lá no profeta Isaías, hein? Que os cegos iam tornar a ver, que os cegos haveria a ressurreição de mortos, haveria os milagres, portanto sou eu mesmo, não é? E por que houve esse conflito? Talvez porque João estava preso e esperou que, só pelo fato de ser crente, só pelo fato de ter sido, né, um dos profetas de Deus, o último dos profetas, né, e teria então ali uma identificação, né, que Jesus pelo menos fosse visitá-lo na prisão, evitasse que ele morresse, ou evitasse o pior. Só que não é assim. É necessário que seja da forma como foi. Aí existe esse conflito. Dentro desse conflito, dessa história, é que começam então a aparecer as dúvidas, né? Eleitos por Deus antes da fundação do mundo. São eleitos, Deus escolheu a igreja.
tá? E coloca a igreja está no mundo. Então, mas eu pertenço a Deus. E por que está sendo perseguido? Quantas vezes você já ouviu isso? Você não é crente? Por que está sofrendo tanto? Você não é crente? Como é que está nessa situação que está hoje? Hein? Não é para estar não, hein? Se você é crente, você não podia estar nessa situação. Não é? Só que aí nós aprendemos uma lição que Pedro vai deixar no versículo 1 e 2, muito séria, destinatários dela, precisavam aprender que eles estavam sendo santificados pelo Espírito Santo. Isso mesmo, que eles estavam sendo santificados pelo Espírito Santo. Olha bem aqui, ó. Segunda presciência, eleito segunda presciência de Deus, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. O que ele quer dizer com isso aqui? Santificados pelo Espírito Santo para a obediência, purificados pelo sangue de Cristo. O plano de Deus é perfeito. Vocês são meus filhos, vocês são meus servos. E isso tem que ficar bem claro, que vocês não vão ceder nunca, porque quem guarda vocês sou eu. É isso que o Senhor Deus está falando. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. E é isso que Pedro está transmitindo para quem está sendo perseguido, sofrendo. Ele diz assim, esperança, renova a vossa esperança, porque vocês são amados, são queridos de Deus. E Ele tem protegido vocês. Tem guardado a fé de vocês. E essa perseguição tem uma finalidade, que é santificar vocês. Se existe uma coisa que santifica um crente, é problema, situação difícil. Pode ter certeza disso. O crente, ele é perseguido, ele vai se purificando, né? Ele ora mais, ele lê mais. Quando é um crente verdadeiro, ele não foge da presença de Deus. Pelo contrário, quanto mais grave a situação fica, mais ele se aproxima, mais ele espera uma solução. E isso significa que ele está se santificando. E aí o Pedro diz assim, vocês estão santificados pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus Cristo. A vossa santificação vem baseada no princípio do sangue derramado naquela cruz. Ouviram? Para que vocês se tornem santos, tá? O Espírito Santo está aplicando o sacrifício. O Espírito Santo está aplicando a obra de Cristo. E deixando bem claro no coração daqueles que estavam sendo perseguidos e como vai, no próximo, no futuro muito próximo, vai acontecer com a igreja. E nós temos que ter a consciência nítida de que nós estamos santificados, preparados pelo Espírito Santo, tá? Santificados porque Jesus Cristo morreu por nós, derramou o sangue dele por nós. O Espírito Santo vai nos santificando dentro desse princípio. Por isso o Pedro está escrevendo uma carta de motivação. Ei, vocês são especial, vocês são eleitos. Vocês foram eleitos. E Paulo vai dizer lá no capítulo 1 de Efésios, vocês são eleitos antes da fundação do mundo. Predestinados antes da fundação do mundo. É impressionante, não é? Aí Pedro está dando aquela força. Aí quando chega nos versículos seguintes, nós vamos começar a observar outros pontos que são de extrema necessidade. Não é? A outra coisa que nós vamos encontrar aqui é quando Pedro começa a falar sobre uma viva esperança. Meus irmãos, se existe uma coisa que um ser humano nunca pode perder, é a esperança. Agora imagina os crentes. Quando Pedro está olhando a perseguição da igreja, ele vai notar que ali pode acontecer um fato que é bastante comum em nosso coração, perder a esperança de que vale a pena se manter firme na fé, que se vale a pena se manter firme na igreja, firme no estudo, firme com os irmãos. Né? Será que vale a pena com essa perseguição toda? A impressão que a gente tem é que essas coisas não batem. Eu sou filho de Deus, amado de Deus, sofro, sou perseguido. Que coisa! Né? Eu posso perder a esperança nisso aí aqui. Pedro, prevendo isso, ele vai lá e escreve no versículo 13 e diante, vamos observar ali. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quer uma esperança maior do que essa? Hein? Uma esperança viva, regenerados pela misericórdia de Deus para ter uma viva esperança.
Só as pessoas regeneradas, só você que está me ouvindo aqui agora, que você tem Cristo no coração, você foi regenerado, é um eleito, foi chamado por Deus para a salvação, tá? Só os crentes salvos que têm esse tipo de aplicação, porque a esperança é algo que é aplicado mediante a ressurreição de Cristo. Tá? Nós somos esperançosos por uma esperança, porque nós temos certeza que Jesus Cristo ressuscitou. Ora, se Ele ressuscitou, então eu tenho que estar preparado para uma coisa. Quando eu estiver sofrendo, quando eu estiver sendo perseguido, então eu tenho que ter o seguinte objetivo: tirar o foco disso, lançar para uma esperança futura, porque afinal de contas Jesus ressuscitou por alguma razão e algum motivo. Ele não só ressuscitou para vencer a morte. Não. É isso que ele está mandando a carta lá para o pessoal da perseguição. O pessoal que está sendo forasteiro. Você sabe por quê? Ele vai dizer assim, olha, preste atenção, a nossa esperança está no fato de sermos ter sido regenerados. E outra coisa, aprenda uma coisa, é na ressurreição de Cristo. Se Jesus ressuscitou, não foi só para vencer a morte, porque ele também vai voltar. E isso que alimenta a esperança. É isso que fortifica o crente. É isso que reforça a fé. Na horas difíceis. E por que o Senhor Deus vai dizer que sou eu que guardo a vossa fé? É baseado nisso. Né? Uma fé segura pelo poder de Deus que sustenta a fé. A fé tem que ser sustentada, senão nós desmoronamos. E Deus vai sustentar uma fé. E o que a fé está fazendo em nós? Ela age no ponto de que Jesus morreu numa cruz, Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia, Jesus Cristo foi assunto ao céu e que ele vai voltar. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é baseada num fato real. Jesus ressuscitou. Então eu também vou ressuscitar porque ele disse isso. E é isso que o Pedro está querendo que o pessoal que está sendo perseguido observa. Ei, está difícil, está ruim, está feia a coisa? Presta atenção. Fica firme. Fica firme. Olha lá na frente. Olha lá na frente. E lembra, Jesus já ressuscitou. Ele está sentado à destra do Pai. Ele está intercedendo por nós. E vai voltar, hein? E vai voltar. E para continuar crendo nisso, para continuar tendo certeza disso, para que nós possamos desenvolver essa certeza no nosso coração, para que nós possamos nos aprofundar nisso, tá? É necessário que nós venhamos a passar por provas. Isso mesmo. E quando nós começarmos a desfalecermos, o que o Senhor Deus faz? Vai lá e renova a nossa fé. Nós começamos a orar, começamos a buscar, o Senhor Deus responde a nossa oração, reaviva em nós a esperança, reaviva em nós a lembrança, reaviva em nós os pensamentos de que Jesus ressuscitou e de que Jesus está vivo e de que Jesus está voltando. É interessante que é uma salvação revelada na volta de Cristo. Você crê que Jesus Cristo morreu por você numa cruz? Glória a Deus, eu também creio. É a verdade. Eu também creio que Jesus morreu numa cruz por mim. Mas acontece que isso aí tem que se aprofundar, porque essa salvação que agora nós não estamos vendo ainda, o resultado final dela, o que Pedro está dizendo aqui no versículo, ele vai dizer algo que nos impressiona bastante. Que Jesus Cristo ressuscitou dentro dos mortos para uma herança incorruptível, sem mácula e mácula. Bom, e aqui ele vai falar da herança. E nós vamos entrar isso na outra fase do texto. Preste bem atenção numa coisa. Você crê que Jesus ressuscitou? Você crê que Jesus Cristo é o teu Salvador? A sua fé está esmorecendo. Sabe o que o Espírito Santo faz? Quando a nossa fé começa a querer se abandonar, porque nós não conseguimos, nós tentamos entender as coisas dentro de nossas limitações, e Deus tem planos eternos, é extremamente sábio naquilo que faz, e a nossa mente não acompanha, e às vezes nós ficamos meio confusos, e quando nós ficamos confusos, o Espírito Santo vem em nosso socorro, porque ele é o nosso ajudador. Ele vai nos pegar e vai fazer entender. Jesus disse, ele vos ensinará tudo aquilo que eu vos ensinei. E ele vos fará entender aquilo que eu vos ensinei. É muito importante isso, tá, meus irmãos? Nós possamos realmente, nas horas de crise, nas horas difíceis, contar sempre com uma coisa. Jesus Cristo não só está presente, mas que Jesus Cristo está reforçando a nossa fé. Nós começamos a orar e você tem resposta. Não conheço ninguém que, quando estava passando por apertos difíceis, tá? Que não buscou Deus
e não foi recebido por ele. Às vezes as pessoas não são recebidas na primeira etapa, ou logo no início. Às vezes o Senhor Deus faz silêncio. Às vezes o Senhor Deus nos deixa amadurecer. Às vezes o Senhor Deus nos deixa ali sendo cuidado pelo Espírito Santo, né? Para que nós possamos realmente a criar raiz nessa fé, a ter certezas absolutas. E tem certezas que só vão acontecer conosco quando essa fé nos revela tudo isso na prática. É por isso que perseguição foi boa. Porque eles tinham que concluir uma coisa. Se eles estavam sendo, é uma certeza de que eles estão no caminho certo. Isso aí traz uma certeza de que a fé deles está correta. É disso que nós estamos falando aqui quando o Espírito Santo vem nos fortificar a fé. Isso está sofrendo porque é crente? Amém. Agora, se está sofrendo porque não é crente, precisa de ver onde é que pisou na bola e arruma. Né? Porque quando nós somos crentes mesmo, somos fiel ao Senhor e passamos a ser perseguidos, ou temos problemas na nossa vida, tá? Fica confirmado que nós somos salvos. Tem muita gente preocupada, como é que eu tenho certeza da salvação? É simples. Se você tem certeza que Jesus ressuscitou, tem certeza absoluta que Jesus vai voltar, e o que está acontecendo com você é pelo fato de você ser crente, o que falta então em nós é podermos associar os nossos problemas à nossa fé, os nossos problemas à nossa crença, os nossos problemas à vida salva. É isso que nós temos e precisamos. E temos que nos conscientizar desse fato. Há algo importante nesses ensinamentos do nosso Deus. Está sofrendo, meu irmão, porque é crente. É crente mesmo, tá? Está lá firme e forte com o Senhor. Para uma herança, né? Segura pelo poder de Deus que sustenta a fé, salvação revelada na volta de Cristo. Quando Jesus voltar, meu irmão, você vai ter uma confirmação revelada, sólida, olhando exatamente aquilo que a fé nos leva. Ter certeza das coisas que não se veem ainda. Isso é fé. E quando os céus abrirem e você observar Jesus Cristo descendo, se você já partiu, vai voltar com ele. Não precisa mais de fé, mas quem estiver sendo perseguido aqui, quando o céu abrir, vai ter uma confirmação gloriosa de ter sido salvo. Vocês imaginam só se essa esperança não é renovada quando você começa a observar, sentir, sonhar, hein? Desejar, esperar. Esperar, sim, vamos esperar no Senhor, não é mesmo? Vamos esperar no Senhor a volta dele. Aí quando o céu abrir, você vai dizer, rapaz, olha aí. Por isso que o Senhor Deus fortificou a minha fé. Glória e glória e glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, né? Ele chega a dizer aqui, pela salvação que será revelada, nisso exultai. E é o que vai acontecer conosco, meus irmãos. Nós vamos exultar, vamos pular de alegria. Porque aí você vai ter confirmado a tua fé. E aí você vai ter realmente, nós vamos descobrir realmente que valeu a pena ter esperança. Porque ela é uma esperança sobre algo real, sobre uma verdade imutável, sobre alguém que me ama profundamente, deu a vida dele por nós, derramou seu sangue por nós, que o Espírito Santo nos santificou até aquele dia, até chegar no momento do encontro. Que esperança maravilhosa é essa? E isso é necessário para nós continuarmos vivendo como crente aqui na terra. Não pense que o mundo vai ser bom para o crente. O mundo é hostil ao Evangelho. O mundo é hostil às coisas de Deus. E nós estamos aqui, vivendo no meio dessa hostilidade. É necessário que nós nunca venhamos a perder a esperança. E é por isso que o Espírito Santo convive conosco, nos ajudando, orientando, fortalecendo, mantendo-nos a fé em dia. E como é que ele faz isso? Ele faz isso, como eu já disse aqui, respondendo, aplicando. E você começa a notar a presença de Deus, você começa a sentir a presença de Deus. Porque, como diz Paulo lá em Romanos 8,16, ele diz o quê? Para que vós, seus filhos de Deus, ele vai falar o quê? Para que saibais que o Espírito Santo testifica que verdadeiramente sois filhos de Deus.
Como é que o Espírito Santo faz isso? Debaixo de perseguição, debaixo de luta, preservando a fé, preservando a nossa esperança, nos dando motivo de esperança. Né? Porque quando a perseguição está séria, se você estivesse dentro de um presídio, como Paulo estava lá preso com Silas na cadeia, lá no calabouço lá, porque de onde vinha aquela esperança dele cantar hino de louvor, né? As coisas ruins ao redor, perto dele, tá? Ele consegue transcender, ele consegue olhar lá na frente, aquilo ali é coisa momentânea, e ele sabe disso, aquilo vai passar, e que não passe, que se ele morresse como morreram os apóstolos, glorificaram a Deus por aquilo. Que esperança, que fé. De onde procede isso? Do próprio Senhor Jesus. Do próprio Deus que nos salvou. Meus irmãos. É dessa forma que Pedro está olhando para a igreja perseguida. A igreja que poderia vacilar. Aí ele diz, não faça isso. Não faça isso, porque Deus é quem está no comando da história da sua vida, da história da igreja dele. É Ele que fortifica a tua fé, é Ele que está te dando esperança. Quando a coisa estiver escurecendo demais, é sinal que vai amanhecer. Já dizia o salmista lá. Né? É sinal que vai amanhecer, que a coisa está boa, vai melhorar. Certo? E, portanto, vamos ter esperança sempre na melhora, sempre na volta de Cristo, sempre na ressurreição dos mortos. Essa é a nossa esperança, isso vai acontecer conosco. Não depende de nós, depende de Deus. E Deus já confirmou que o que depender dele, ele vai fazer, vai executar. O que cabe a nós então? Crer, ficar firme com Jesus. Está difícil a barra, a coisa vai ficar difícil? Vai, sabemos que vai. Mas ela não vai derrotar o crente, não. Não vai derrubar o crente. Tá? Mas isso tem uma finalidade, né? O Pedro vai dizer aqui, que isso tem uma finalidade. E essa finalidade, meus irmãos, nós vamos encontrar daqui para frente, você vai encontrar isso sendo confirmada, o valor da vossa fé. Muito bem. Por que Deus quer confirmar o valor da fé? Porque tem fé, meus irmãos, que diz que tem, mas não tem. Tiago vai falar disso. Pelas minhas obras eu mostro a minha fé. E você, sem obra, mostra o quê? Ele não está falando de salvação, hein? Preste bem atenção nisso. Está falando de salvos. Nós não somos salvos pelas boas obras, como diz Calvino. Mas somos salvos para fazer boas obras. Tá? E é baseado nesse raciocínio de Tiago que Calvino vai transmitir essa ideia. Significa o quê? Você tem fé? Tem fé? Mas qual é o valor da tua fé? Se você não tem fruto. Se você não tem evidência. Se você não carrega consigo evidências de uma fé forte, saudável. De uma fé madura. Então surge a segunda pergunta. E como é que isso acontece? Como é que se fortalece uma fé? Como é que se confirma essa fé? A fé pode ser confirmada de que forma? É aí que entra o teste, as provas, as lutas, as dificuldades. É ali que se confirma a fé. É ali que se purifica a fé como ouro depurado. E como ouro depurado, assim como o ouro, para purificar o ouro, é necessário colocar no forno, passar pelo fogo, derreter. A nossa fé precisa passar por esses processos, tá? Só que o Pedro vai dizer assim, a nossa fé é muito mais valiosa do que o ouro, a prata, qualquer coisa disso aí. Tá? Muito. O processo pode ser semelhante. Agora o valor dela excede muito o valor do ouro. Né? É necessário, para confirmar a fé, muitas das vezes é necessário ficar triste por várias provações. Necessário ficar triste por várias provações. É interessante que ele vai dizer isso aqui, ó. Sujeitar, versículo, aqui eu estou aqui, o 6. Sois guardados pelo poder mediante a fé na salvação, nisso exultais, embora no presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. As várias provações, meus irmãos, são os que purificam a fé. São os que purificam o crente. Isso aí é necessário, ele está dizendo aqui, Pedro, é necessário, tá? Para que uma vez confirmado o valor da fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, reduz em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha aqui mesmo. Quer ter uma fé forte? Então não rejeite a aprovação. Então não rejeite o forno.
Então não rejeite o fogo. Porque se não passar pelo fogo, não vamos ter fé valiosa. Se não passar pelo fogo, a nossa fé não é purificada. A certeza das coisas que há de vir, elas não estão limpas no nosso cérebro, na nossa mente, na nossa alma. É necessário passar por isso. Tá? E o fogo é para isso mesmo. Porque o fogo só queima aquilo que é perecível. O fogo só queima aquilo que realmente pode ser queimado. O fogo não vai queimar além disso. É só lembrar lá do Sadraque, Mesaque e o Abdênigo sendo lançado na fornalha, lá em Daniel. E nós vamos lembrar lá que o fogo consumiu o quê? O fogo, nem a roupa ficou manchada de fogo, nem o pelo queimou. Mas o fogo queimou a coisa lá que às vezes ninguém percebe. O fogo queimou as cordas, porque eles foram lançados atados, amarrados, todos três. Quando eles viram, tinha os 4 andando. Significa o quê? O fogo queimou só a corda. Porque era necessário queimar só aquilo que era perecível. Era necessário queimar aquilo que realmente tinha que ser queimado. E assim é que Deus está agindo conosco para purificar a nossa fé. Queimar aquilo que precisa ser queimado para nos libertar, para nos deixar livre. Para podermos ter uma mente mais clareada, uma mente mais purificada diante da sua presença. Se necessário ficar triste por várias provações, ficamos tristes mesmo, e é necessário. E quando fala de tristeza aqui, é aquela tristeza que o crente sente, que Deus abandonou ele, que Deus não o ama. É bom passar por isso, hein? É bom, dói, Deus não me ama, dói, não me quer. E às vezes a gente guarda isso pra gente, né? Não fica contando pra todo mundo, senão o pessoal vai achar que nós somos muito fracos. Mas nós sofremos com isso. Aí é necessário ter esse tipo de sentimento. É necessário para você descobrir que Deus não faz nada disso, esqueceu de você coisa nenhuma e nunca te deixou de amar. Mas sabe quando que eu vou descobrir que Deus nunca me deixou de amar? É quando eu me sentir sozinho. Porque senão como é que vai ser? Você já imaginou você achar que seu pai não te ama, você sendo carregado no colo por ele o dia todo? Você nunca vai achar que o pai não te ama. E baseado nisso você não vai ter fé, não vai crer nele. Agora, quando Deus faz assim, ele não é um pai humano, ele fala assim, não, eu vou te mostrar para você o quanto que eu te amo. Fica aí triste um bocadinho, fica aí, né, lutando um bocadinho sozinho, para você descobrir que eu te amo. É quando ele se revela. Vai lá, restaura e traz de volta. Necessário ficar. É necessário também, meu irmão, ficar alegre porque está valorizando a fé. Meus irmãos, ele chega a dizer aqui no texto, assim, ó, nisso exultais, embora no presente momento seja necessário ser contristado por várias provações. Nisso exultais, ficar alegre. Alegre. Difícil, né? Tiago chega a dizer isso, né? Alegrai-vos por passar por várias provações. É difícil de passar por várias provações e ficar alegre. Mas por que Tiago diz isso? Ele diz isso o seguinte, quando eu estiver passando pelas provações, ele diz assim, alegrai-vos, olha lá para frente, você tem poder, tem capacidade de ver além das provações. Aí quando você vê além das provações, você vai ver o sucesso, você vai ver o que Deus guardou, o que Deus fortificou, como que Deus valorizou a nossa fé. Ela foi valorizada pela luta. Nada sem luta vale a pena. Fica longe, né? Fica longe, porque está valorizando a fé. Para uma fé preciosa é necessário passar pelo fogo, como eu disse. Às vezes eu vejo crente aí achando que... Eu vejo muito isso acontecendo nessas doutrinas que estão andando por aí, umas doutrinas meio malucas, que alguém inventa assim de repente, né? Que crente não passa por necessidade, que crente não precisa disso, que o crente não precisa passar por aquilo. Eu repreendo em nome de Jesus, eu expulso em nome de Jesus, eu faço em nome de Jesus, eu aconteço. A impressão que tem é que eles foram lá, tiraram Deus do trono, sentaram no trono e quem comanda são eles. Mas na realidade, para essa fé poder crescer, não é desse jeito, nunca vai ser desse jeito. É necessário um princípio muito bem estabelecido nas Sagradas Escrituras. Né? É necessário, meus irmãos, que nós venhamos a realmente ser testados, ser provados, para sermos aprovados. Porque se não for assim, meus irmãos, não adianta você dizer que é crente. Sabe quando que o nosso testemunho vai ter algum valor diante do mundo que nós vemos, que nós estamos vivendo aqui? É quando nós somos testados como crente. Deus prepara os seus filhos, Deus orienta seus filhos, para depois mandá-los ao mundo para evangelizar. Quando a perseguição vem, ele tem filhos preparados, ele está preparando seus filhos na luta, no combate, no dia a dia. Isso é um preparo essencial, meus irmãos, para sair maduro, para sair forte. E não tem aí uns filhos choramingão, um filho murmurador, né? Aquelas pessoas que gostam de murmurar com tudo. Que é isso?
Muda isso aí. Porque Deus está no controle e está fazendo a coisa acontecer. Uma fé preciosa é necessária para saber. É necessário, hein? Não vem bater no peito que eu tenho fé. Eu sou um homem de fé. Passou pelo fogo? Se passou pelo fogo, tua fé é preciosa, é valiosa. Também confirma, meus irmãos, para confirmar a nossa fé, tem que confirmar que amamos aquele que não vemos. Aí a coisa ficou mais difícil um bocadinho. Aqui a palavra de Deus está dizendo assim para nós assim, olha, a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro redondo de louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Mas aí quando chega no ele diz, a quem? Quando ele fala de Jesus Cristo, ele vira para nós e diz assim, como eu disse, vocês estão sendo perseguidos e tudo mais, mas a fé de vocês está sendo fortificada para vocês crerem, né, com a fé em Cristo Jesus. Aí ele vai dar um toque para despertar a mente de quem está sofrendo. Aquele que não vemos. Aí ele suscita uma prova para a igreja, ele suscita uma prova para os crentes que me impressiona. Ele diz aqui assim, ó, a quem não havendo visto, a mais. Como é que a gente pode amar alguém que não vê? Hein? Como eu posso amar alguém que eu não estou vendo? Ele vai mais longe. Não ficou só no amor, não. Não vendo, agora, mas crendo. Exultai com alegria indizível, cheia de glória. Que não está vendo, mas você ama. Como que eu amo aquilo que eu não vejo? Como eu amo alguém que não estou vendo? Pela fé. A fé que me diz que ele morreu por mim, ressuscitou e foi e está à direita de Deus. Eu amo Jesus Cristo. Por quê? Porque a fé me coloca nessa posição. Porque a fé me convence de que ele morreu por um pecador miserável como sou eu. E a única coisa que eu sinto é amá-lo, é honrá-lo, é respeitá-lo. Porque não é por aí. Viver de outra forma. Existe um reconhecimento disso. Não manda batendo no peito que você é crente, porque se você não amar a Jesus Cristo, apesar de não vê-lo, não tem nada de crente, você não crê nele. O que estamos dizendo, que Paulo está dizendo aqui para os que estão sendo perseguidos, para as pessoas que estão passando por problemas, para pessoas que muitas das vezes acham que Jesus não se faz presente, ele diz assim, pois nós amamos aquele que não vemos. Observou bem aqui o texto, não vendo agora, mas crendo. Eu não estou vendo ele hoje, mas eu creio. Creio no quê? Eu creio que vou vê-lo pessoalmente na sua vida, ou quando eu parto daqui. É nisso que eu creio. E da onde vem essa crença? Vem do próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus é que nos coloca essa fé no coração. Ele nos imputou essa fé. Como é importante isso. Confirma que amamos aquele que não vemos. Qual é o resultado disso? Hein? Uma alegria inexprimível, cheia de louvor. Às vezes, meus irmãos, eu vou para a igreja, e a igreja começa a louvar a Deus, eu consigo medir lá de cima se a igreja está realmente forte, quando canta de coração aberto, porque ela tem motivo. Ela tem motivo para exaltar, para glorificar a Jesus Cristo, porque louvor é a expressão de gratidão daquilo que Deus tem feito por nós. Quando um crente vai para um templo, vai para uma igreja orar e cantar louvores a Deus, ele está cantando para um Deus que o ama e que ele ama profundamente Jesus Cristo. O reconhecimento disso redunda em louvor, louvor glorioso, uma bênção inexplicável. Ele vai lá e canta a glória a Deus. Isso mesmo, ele dá o melhor de si. Quando perguntaram para Johann Sebastian Bach, ele falou, como é que você consegue compor músicas tão belas? Ele disse assim, eu consigo compor estas músicas belas, porque ele foi chamado também de um grande autor de música bíblica e sacra, né? Aí ele disse, porque eu tenho Deus na plateia. Porque eu tenho Deus na plateia. Eu estou comprando para um Deus que está vivo. Eu componho porque tem um Deus que está lá me ouvindo.
Isso mesmo. Eu vou na igreja louvar a Deus porque eu creio num Jesus Cristo que vive, que ressuscitou e que vai voltar. Então eu canto mesmo, eu louvo a Deus, como diz o texto, cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da vossa fé? A vossa salvação. O fim da minha fé é a salvação. É quando eu tiver de encontro com Ele lá, não vou precisar ter fé no que eu estou vendo. Você só tem fé naquilo que você não vê. Quando você vê, você não precisa mais da fé. Você tem certeza da sua presença, uma alegria inexprimível, cheia de louvor, uma fé que revela a salvação da alma. Que bênção, hein? Que carta, hein? Que motivação, hein? O pessoal que está sendo perseguido e morrendo pelo caminho da perseguição, sendo mortos, sendo levados, jogados a leões. Mas uma coisa eles tinham no coração, eles tinham esperança, que era a renovação do próprio Jesus Cristo. Quando eram levados para feras, eram crucificados, eram mortos, eles glorificavam a Deus. Quando foram presos, quando foram jogados em calabouço, eles cantaram o hino de louvor a Deus. Você sabe por quê? Porque eles tinham no coração uma firme esperança, movidos por uma fé que não pode ser abalada, por uma fé que é sustentada pelo próprio Deus. É disso que nós estamos falando aqui. É disso que nós podemos reconhecer diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente, nós necessitamos sim dessa sustentação espiritual. Desse Deus que é atencioso, desse Deus que cuida da nossa vida espiritual. Desse nosso Deus que nos ama profundamente e que nos levou a amá-lo da mesma forma. Nós amamos a Ele não porque nós não amamos a Ele, mas Ele que nos amou primeiro. Sou vós que me amais, eu que vos amei primeiro, e nós estamos respondendo com isso com uma ação. E vou encerrar com uma conclusão simples, baseada em Romanos 15:4. Quando o apóstolo Paulo escreve dizendo: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Está esperançoso, meu irmão, em encontrar Jesus? Está esperançoso, meu irmão, nas vitórias que estão tendo? Glória a Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos fortaleça. Ok? Muito bem, meus irmãos, nós vamos orar, encerrando assim esse momento de estudo da palavra de Deus. Oremos então. Santo e eterno Deus, nós te louvamos agradecido pelo privilégio que tu nos concede, ó Deus, de termos a tua palavra em nossas mãos e que trazem, ó Deus, palavras como essa que Pedro, Senhor Deus, registra, movido pelo Espírito Santo, para a tua igreja que estava sendo perseguida, que estava sendo forasteira em várias regiões da Ásia. Te pedimos, ó Deus, que tu venha nos fortalecer, que tu venha nos sustentar, que tu venha nos manter de pé diante da tua santa presença e que jamais, ó Deus, venhamos perder a esperança de que realmente tudo aquilo que nós cremos realmente está acontecendo e pela fé, ó Deus, nos traz a certeza do encontro com Jesus. Obrigado por tantas bênçãos que tu tens nos dado. É o que nós te pedimos agradecidos em Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém, Pai. Muito bem, meus irmãos, nós temos aqui um motivo de gratidão a Deus, que é o aniversário do Danley, que é filho do Idelberto e da Tânia. Danley, receba aí os abraços da igreja e que o Senhor Deus sustente a sua vida, da sua família, com a palavra e que você nunca venha se desviar desse caminho glorioso de Jesus. Deus te abençoe, Danley, por mais um ano de vida que o Senhor Deus te deu. Amém?
Leonardo, grato pelo estudo de hoje. Que o Senhor abençoe ao presbítero Durval, sua família, a todos os navegantes. Tenhamos uma boa noite. Boa noite, Leonardo. Deus abençoe você também. Berenice, boa noite. Seu Carmelito. Boa noite, Berenice. Marida Berenice, o Beto. A Rose, Teodoro. Boa noite, Rose, no Teodoro. Boa noite, pessoal. Até quinta, se Deus quiser.